fazer tudo o que precisava de fazer no tabernáculo. Então Deus tem sempre alguém, irmão, para algo específico, não adianta. Nem todo mundo tem chamada específica, nem todos, mas muitos têm chamada específica. E nós vamos ver aqui no tabernáculo, né? Hoje nós vamos começar aqui. Vamos lá, nós já falamos algumas partes, o nome do tabernáculo, o que era o tabernáculo era móvel, tinha as pessoas, cada um tinha que carregar, é igual um circo, lembra de circo? Desmontava, aí tinha as pessoas que desmontavam a parte de arquibancada, outra desmontava a parte da lona, outra desmontava a parte, era assim, o tabernáculo também eram os levitas, eram os que trabalhavam ali, tinha as pessoas certas, não podia ser qualquer um, não podia, é igual a obra de Deus, não pode ser qualquer um para fazer a obra de Deus, tem que ser chamado. Hebreus capítulo 5, versículo 4, fala que ninguém toma para si essa honra, senão como Arão que foi chamado. Tem que ser chamado. Hoje as pessoas estão se intitulando pastor, se intitulando apóstolo, se intitulando profeta, sem ser chamado. Me faz lembrar dos dois filhos de Arão. Os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, compareceu com fogo estranho diante de Deus, e Deus fulminou os dois no altar. Deus matou Nadab e Abiú. Eles subiram com fogo estranho no altar, e saiu um fogo do Senhor, e veio e matou eles, como se fosse um raio. Matou. Então vamos lá. Segundo tudo que nós vamos ver aqui agora, além de receber instrução detalhada, Moisés devia ter visto um modelo. Aqui jaz a nossa dificuldade. Porque, deixa eu te perguntar, Deus chegou para Moisés e entregou uma planta, igual o engenheiro entrega a planta para a gente? Deus entregou para ele como? Não foi por escrito. Foi falando. Agora você imagina bem uma cabeça para guardar o que Deus estava falando para Moisés fazer. É por isso que tem hora que nós perdemos no tempo, porque Deus passa algo para nós fazermos e nós esquecemos. Nós esquecemos. Aí vem a dificuldade, nós a lembramos. Oh, mas Deus mandou eu fazer aquilo ali. Quando Deus pôr no seu coração, vai fazer uma visita para fulano, você vai, não deixa passar da hora. Porque se passar da hora, às vezes a pessoa vai ser recolhida naquele dia, e aí? A culpa vai ser de quem? Deus vai requerer o sangue daquela pessoa de quem? De quem foi avisado e não avisou. De quem foi falado e não falou. Aqui jaz a nossa dificuldade. Muitas das coisas que parecem confusas nas instruções, imediatamente se tornariam claras, se ao menos pudéssemos ver um modelo. Só que é igual, os irmãos sabem que vai fazer a igreja, mas não viu o modelo. Assim era Moisés. Nós estamos vendo ali a planta. Nós só vamos ver a hora que construir, a hora que estiver pronto. Assim era Moisés. Pessoal, Moisés não podia esquecer nenhum detalhe depois, irmãos. E outra coisa, irmão, Deus não aceita alterar a planta. Deus não aceita alterar a planta. É igual aqui. Vamos supor, nós faz a planta de um barracão de 270 metros, e nós faz ele de 300. A hora que eles for fazer a medição, está fora, não aprova. Não é aprovado. Então Deus também também é assim, Ele não aceita mudança. É por isso que nós não entendemos. Às vezes Deus traça um trajeto para nós, e nós fazemos o quê? Mudamos o trajeto. Complicamos o trajeto. Lembra? Quando Deus chamou Abraão, Deus falou, eu tenho um trajeto para você. Qual é, Deus? Sai do meio da tua? O que é parentela? Deus mandou ele fazer o quê? Sair, não é? Sai do meio. Então Deus falou, ó, larga todo mundo para trás. O que Abraão fez? Largou? Não, levou o sobrinho. E o que custou para ele o sobrinho? Dor de cabeça. Só arrumou encrenca para Abraão. Abraão livrou ele lá da guerra dos reis lá. Depois eles queriam sequestrar o Ló.
Depois Deus vai mandar fogo em Sodoma e Gomorra. Quem intercedeu? O Ló estava lá em Sodoma e Gomorra. Então, irmãos, se Deus te deu o projeto para a sua vida, siga ele à risca. Deus falou para Josué o dia que Moisés, meu servo, é morto. Agora você vai assumir o posto. E vai ter um versículo lá que Deus fala para Josué, assim, Josué, você medita na minha lei de dia e de noite, e dela não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita. O que Deus estava dizendo? Se eu não posso desviar para a esquerda ou para a direita, eu tinha que ir como? Linha reta. Eu não tenho que olhar para cá, eu não tenho que olhar para cá. O problema nosso hoje é de nós olhar muito a vida dos outros. E de tanta gente olhar a vida dos outros, a gente acaba ficando pior do que eles. Sabia disso? É a lei da semeadura. Nossa, mas fulano é linguarudo. Se você não ficar esperto, você fica linguarudo. Mas fulano é mentiroso. Ora por ele. Porque daqui a pouco fica mentiroso também. Paga com a mesma moeda, irmão, não adianta. Ou paga até um pouquinho mais caro. Então, Deus fez o projeto. Está aqui, ó. Obedeça. Obedeça à risca. E quando a gente tenta mudar, quem sofre? Se sofresse só a gente, ainda ia. Mas quem sofre? Quem está na embarcação. Quem está na embarcação com você? Samara e Dinha. Está na embarcação. Se ele tomar, quem está na embarcação comigo? Natália, meus filhos, estão junto comigo. Se eu tomar a direção errada, quem vai sofrer? Todos. O Jonas tomou a direção errada. Até quem não tinha nada comigo, pagou. Então é um projeto. Moisés, vai ser assim. Não muda nada, não. Ah, Deus, o que o senhor acha dessa cortina? Deus não aceita opinião, não, irmãos. Tem vezes que a gente quer dar opinião para Deus. Deus aceitou um dia um conselho de Moisés. Como se Moisés estivesse aconselhando Deus. Deus falou, Moisés, vou matar esse povo e vou levantar um povo do teu lombo. Vai ser um povo só seu, Moisés. Ele falou, quer não. Deus, se o senhor matar esse povo e fazer outro, o povo lá fora vai dizer assim, ah lá, ó, tá vendo? Olha o Deus deles, tirou eles lá do Egito para matar eles lá no deserto. Aí Deus falou, então eu não vou fazer. Então eu não faço. Deus não fez. Você entendeu? Vamos lá. Portanto, no exame de diversas especulações quanto à forma exata, a estrutura do tabernáculo, só podemos tentar decidir qual é o que nos parece mais razoável. Primeiro, a Arca da Aliança, capítulo 25, versículo 10 ao 22. Como o texto é extenso, nós vamos devagarzinho. Olha aí. Versículo de número 10 primeiro. Êxodo 25. E também fará uma arca de madeira de cetim, e o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e 1,5 côvado da sua altura. Olha para você ver, o Moisés tinha que guardar isso tudo. Pensou você toda hora, Deus, esqueci. Qual é a largura da arca? Olha aí. A arca era uma caixa, um baú alongado de acácia, recoberto de quê? De ouro. Você sabe o que representa ouro? Quem está lá dentro da arca? Assim, simbolicamente dizendo, irmão, quem está lá dentro da arca? A presença de quem? De Deus, representando a presença de Deus. O ouro representa o quê? Justiça. Deus é justo. Deus é justo, representa realeza.
Deus é rei, Jesus é rei. Aí nós vamos ver, aceitando que o côvado tinha aproximadamente 45,72 centímetros. Ou seja, pegando do cotovelo aqui, ó, se você medir aqui do cotovelo até aqui, vai dar um côvado. Um côvado é daqui, ó, aqui. Você entendeu? Um côvado. É do cotovelo ao dedo. Aí Deus fala assim, ó, você vai fazer a arca de, olha aqui, que o côvado tinha 45 e 72,72 centímetros de comprimento, a arca media cerca de 1,14 centímetros de comprimento. Quase 1,15 m de comprimento. Depois, ela teria 68,58 de largura da mesa, pouco mais de meio metro. E a altura, 68,58. Ou a largura e a altura é a mesma medida, que seria, né, a medida dela. À volta da tampa havia uma coroa, uma moldura de ouro, formando um rebordo. Em cada um dos quatro cantos da arca, você vai ver no versículo 12. Leia o versículo 12. Êxodo 25 e 12. E fundirás ela de 4 argolas de ouro, e porás nos 4 cantos dela 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro lado dela. Quantas argolas? 4. 2 de um lado, 2 de outro. E as argolas eram de quê? Não era banhada não, irmão, era ouro. Ouro puro. Ouro puro. Aí Deus fala, agora você põe as 4 argolas, duas de cada lado da arca. Para que essas argolas? Para que essas argolas? Aí nós vamos ver. Em cada 4 cantos havia uma argola de ouro. Através dessas argolas passavam-se varais recobertos de ouro, com os quais a arca era carregada. Aí tinha um varal, como se fosse aquele cano ali, vamos supor, só que era tudo de quê? Irmão, você nota que tudo para Deus era o melhor? Hoje, para nós aqui, o povo corre atrás do quê? Do ouro. E aqui, as argolas de ouro, os varais de ouro. Aí o que acontecia? Esses varais eram passados de um lado na argola de cá e da de lá e do outro lado de cá. Para quê? Para carregar a arca. Ia 2, ia 4. 2 na frente e 2 atrás, carregando a arca. Sacerdote, iam carregando a arca, punham no ombro. O que estava dizendo? Representando assim, irmãos, a presença de Deus nos mostra aqui que ela é especial para nós. Todos nós somos chamados a carregar a presença de Deus. Aqui era somente a tribo de Levi, apenas os sacerdotes que podiam fazer. Hoje não, Deus falou, o véu se rasgou, todo mundo pode carregar a arca hoje. Pastor, irmão, não estou vendo a arca. Irmão, a arca representa a presença de Deus. A arca representa Deus na minha vida. Aonde a arca estava, havia alegria, irmãos. Aonde Deus está, tem alegria. Pastor, mas eu não estou vivendo um momento de alegria. Mas Deus não é culpado, irmãos. Culpados somos nós mesmos,
das nossas fragilidades, de nós nos entregarmos às concupiscências dos olhos, às concupiscências da carne, à soberba da vida, e depois vem o preço, depois vem as dificuldades, e nós não sabemos como vencê-las. Então todos nós somos chamados para carregar a presença de Deus. Olha aqui, a tampa da arca é chamada separadamente de propiciatório. Versículo 17. Versículo 17, Êxodo 25 e 17. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Olha aí para você ver. Você faz, ó, deu a medida para ele, né, do propiciatório. Também farás um propiciatório de ouro, e um comprimento será de 2 côvados e meio, e a largura de 1 côvado e meio. Vamos lá. Era uma laje de ouro sólida, encaixando-se na largura e no comprimento da arca. O propiciatório era encaixado na largura e no comprimento da arca. E ele era de quê? De prata? Bronze? Ouro. Os irmãos podem notar, quando tem Olimpíada, qual medalha é mais valiosa? São 3 medalhas na disputa. Qual medalha é mais valiosa? Ouro. Ouro é a mais valiosa. Você pode notar aqui que Deus nos mostra a sua justiça, que Deus é justo, até no feitio da onde ia representar a presença dele. Sobre essa tampa, né, do propiciatório, sobre a tampa havia as figuras de 2 querubins feitos de quê? De ouro batido. O versículo 18. Êxodo 25 e 18. E farás também 2 querubins de ouro, o ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Veja bem, irmãos. Vocês lembram quando Isaías viu o céu, viu o trono de Deus? O que Isaías viu? Os serafins e os querubins glorificando a Deus. Você vê que aqui a figura dos querubins estão na onde? Na tampa da arca. Que representação tremenda, irmãos. E aqueles querubins, eles entoavam um cântico quando Isaías viu. Qual era o cântico? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Traduzindo, diz assim: Kadosh, 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 Jeová Sabaote. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então veja bem a grandeza, né, deste Deus tremendo que luta, que batalha pelo seu povo, irmão. E Isaías viu. Isaías viu. Aí nós vamos ver que sobre a tampa havia figura de 2 querubins feitos de ouro batido. Essas esculturas ficavam de uma frente para a outra, com as suas asas abertas, como se cobriam o propiciatório. A tampa de ouro sobre a arca formava um escabelo de trono, aquele que causou seu nome, isto é, a presença real do seu ser. Habitar em nuvem entre 2 querubins acima das asas estendidas. Assim, o escabelo dos pés de Deus tornou-se trono da graça, o qual recebeu o nome de Kerporet ou Eslatorion, do ato da expiação sublime e perfeito no Novo Testamento que foi realizado. Ou seja, aqui é figura, irmãos. O tabernáculo é figura de coisas futuras. O tabernáculo apontava para quem? Para Cristo, para Jesus. Apontava para Jesus. Só que no tabernáculo, irmão,
Se eu te perguntar, quem podia entrar no tabernáculo? O povo ficava na onde? Aonde que o povo ficava no tabernáculo? No átrio. E lá dentro? O sacerdote. O sacerdote, ele ia até o lugar santo. Depois do lugar santo, tinha mais outro lugar? Qual outro lugar? Lugar santíssimo. O sacerdote entrava? Não. Quem entrava? O sumo sacerdote. Uma vez por ano. Ele entrava pelos pecados do povo, pelo pecado deles. Para você ver que o sacerdote pecava também, igual hoje. Todo mundo olha para um pastor, para seja quem for, um líder. Ai, nossa Deus, é um santo, irmão, é cheio de defeito. Você é perfeito? Você é? Você é? Você é? Vocês é? Quem é perfeito aqui? Levanta a mão. Quem é perfeito? Em nome de Jesus. Se levantar a mão, Jesus te cata agora aqui. Porque não tem. Pensa bem, quem só podia entrar lá? Só o sacerdote até o lugar santo. No lugar santíssimo, só o sumo. E hoje? Quem pode entrar no tabernáculo de Deus hoje? Quem pode entrar no lugar santíssimo? Pastor? Diácono? Todos, sem exceção. Todos quantos estão fazendo a vontade de Deus, pode entrar lá. E eu vou dizer, depois nós vamos ver mais lá na frente, que quando o sacerdote entrava com um problema lá dentro, ele voltava morto. Você pensa bem para você ver. Antes dele entrar lá, ele tinha que fazer o quê? Passar pelo processo das purificações. Tinha que fazer todo o ritual para entrar lá. Se ele entrasse de qualquer jeito, morria. E hoje, pastor? Também? Ah, mas tem tanta gente em pecado e não morreu ainda? Calma! A Bíblia diz em 1 Timóteo 5:24. Primeira Timóteo 5:24. Vamos aprender a palavra. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, mas de alguns manifestam-se depois. Você entendeu? Os pecados de alguns homens são Manifestos. manifesta. Errou, manifestou. Já é revelado. A pessoa já é descoberto. Mas aí Paulo vai dizer para Timóteo: os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o quê? O juízo. Quer dizer, são manifestos e já vem logo o juízo de Deus. Deus já vem com a cobrança. Deus já vem com a justiça. De alguns. Aí Paulo fala, em algumas pessoas, o juízo do pecado manifesta depois. Por isso que você vê assim, fulano está pecando, está fazendo isso, fazendo aquilo, não acontece nada. Calma, não chegou a hora. Mas calma, irmãos. De alguns manifesta na hora. Aí a pessoa arrepende, Deus perdoa. Agora tem aquele que persistente no pecado, está ali. Não faz, está fazendo. Aí não manifesta agora não. Mas a hora que manifestar, ou arrepende, ou paga com a vida.
Porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. O negócio é sério, porque irmão, tem muita gente brincando de igreja, brincando de culto. Tem muita gente brincando com Deus e está achando que Deus está gostando. Não está, não. Ou eu sou crente verdadeiro, ou eu saio do arraial do reino, antes de ser fulminado. Pastor, mas Deus é amor, pastor. Eu sei que Deus é amor. Mas Deus também é o quê? Justiça. Justiça, Deus é justo. Então, Paulo fala, olha, cuidado, que os pecados de alguns homens são manifestos. Você viu, fulano, ó, pá, descobriu. Fez ontem, descobriu hoje. O outro fez 10 anos atrás. Está lá guardadinho. Aí tem um versículo no livro do profeta Isaías que fala assim, ó, capítulo 13, versículo 2 ou 3. Fala assim, ó, Deus passa fazendo o quê? Deus passa em revista ao seu exército. Que jeito que se revista uma pessoa? Graças a Deus nunca fui revistado, mas ele chega e... Não é assim? Tapa na cabeça? Hoje não é, não sei se hoje ainda é, mas de primeiro era. Eu não sei como que é hoje, mas eu já vi. Pensa bem, Deus chegar, vou revistar o exército. E Deus chegar, você está em débito. Deus, você foi pesado na balança hoje e foi achado em falta. E agora? E que nós vamos, que desculpa que nós vamos arrumar? Não tem, irmão, não tem jeito de justificar. Deus fala assim, as vossas justificativas diante de mim é como um trapo de imundícia. Você sabia? Quando a gente quer justificar diante de Deus, Deus fala assim, ó, a sua justificativa é como um trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? Você quer saber? Pode explicar? Trapo de imundícia. Hoje não, hoje tem Sempre Livre, hoje tem... Como é que chama? Ih, nem sei. Absorvente, tudo. Mas naquela época, as mulheres usavam pano. Aquilo lá era chamado de trapo de imundícia. Aí a nossa justificativa diante de Deus, se nós quisermos justificar diante de Deus, você olha para que pano, fala lá o dia que você é. Tinha. E outra, né, as mulheres ficavam. Irmão, o homem tinha que ficar 7 dias sem tocar na mulher naquele período. Ele não podia sentar onde ela sentava. Sabia? Lê o livro de Levítico. Se você sentasse na onde que a mulher que estava com sentasse, você tinha que ir lá no sacerdote fazer o quê? Processo da purificação. Era complicado. Entendeu? Tem isso na Bíblia, pastor? Lógico. Irmão, Deus ensina tudo para nós. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. O homem não podia tocar na mulher no período menstrual, que ele era contaminado. Depois da purificação, no 7º dia, a mulher se purificava, aí pronto, normal. Mas ali, se ele tocasse, ele tornava impuro igual a ela. Se ele sentasse, se ela chegasse, sentasse aqui, e o marido viesse e sentasse, ele tinha que passar pelo processo da purificação. É? Vamos mais. Querubins. Qual fosse a aparência exata desta figura, sempre simbolizar a presença do Senhor. Aí tem as referências aqui que nós não vamos ler. Do 25 de Êxodo, do capítulo 25, do versículo 23 a 30, vai falar
da mesa da proposição. Né? A mesa fala de quê, irmãos? Vamos ver se os irmãos lembram. Comunhão. Você sabia que o diabo derrubou a comunhão da família? Porque a comunhão da família é na mesa. Você consegue juntar a sua família tudo em volta da mesa para almoçar, todo mundo juntinho, sentado ali na cadeira, todo mundo com prato, todo mundo conversando? Você consegue? Não consegue. Sempre vai ter um celular no meio, o outro está comendo no banheiro para ver celular, o outro está comendo na garagem, o outro está lá debaixo da árvore. Não senta todo mundo junto. E a mesa, vamos lá. Versículo 23 ao 30. Versículo 23. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. Olha aí, irmãos, Deus gosta das coisas nos mínimos. Você sabia que nós perdemos as bênçãos de Deus por causa dos mínimos detalhes? Principalmente o homem. Mulher é mais detalhista, a mulher gosta das coisas nos mínimos detalhes. Homem não, o homem é mais relaxado. Pastor, eu estou aqui, ué, não tem problema. Hein? Mas o homem é mais relaxado. Ou não? Ué. O homem é. A mulher é mais detalhista. A mulher arruma a casa, tudo assim, ó, fica com a coisa mais bonita. O homem chega, nem. Para ele está do mesmo jeito. Não mudou nada. Para ela mudou tudo. Você não está notando diferença, não? É igual. A mulher arruma o cabelo. Vai lá, fica o dia inteirinho lá. Depois chega. Você não está vendo a diferença? Não. Nossa. Se a gente for lá não falar nada, for lá no cabeleireiro, cortar o cabelo, você chega em casa. Você cortou o cabelo, tá diferente, hein? Você cortou? Tá diferente. Não olha a diferença? Já nós não. Nós põe Você se deixar, nós põe igual o terno, você põe o terno, aí as cores tudo atrapalhado. Isso aí não funciona não. E a gente ainda apela. Eu fico bravo, falo, eu que estou pondo. Mas não funciona, fica feio. Mas é a realidade, irmão. Isso aqui dá certo, ó. Vamos lá. Este era uma mesa simples, com 91,44 centímetros de comprimento, menos de 1 metro. E ela tinha uns 45,72 centímetros de largura e 68,58 de altura. É a mesma altura da arca. A mesa. Feita de madeira recoberta de ouro. Ouro. Da onde que veio esse ouro? Da onde que veio? Do povo. A oferta do povo para fazer o tabernáculo. Sabia? A gente tem uma que a gente fica pensando assim, que Deus vai usar alguém lá, vai jogar 2 milhões na conta da igreja, nós vamos construir. Irmão, Deus está fazendo igreja com o dinheiro dos irmãos. Com o ouro dos irmãos. E às vezes a gente fica imaginando, sonhando uma coisa que não vai acontecer. Não é? Você vê, Deus usou uma coisa simples, irmãos. Isso aí eu vou gravar até o dia que eu morrer. Porque foi uma visão de Deus. Deus falou, eu já contei para os irmãos 300 vezes, e eu gosto de contar. Quando Deus falou para mim, junta pet e junta latinha. Eu falei, vai para você ver, de pet e latinha o que virou?
E isso em 4 meses. Você imagina daqui 1 ano, como que vai estar? Como que vai estar daqui 1 ano? Então vale a pena, irmãos. Uma moldura cerca de 7,62 centímetros, 4 dedos. Versículo 25. Aí que fala. Também lhes farás uma moldura ao redor, da largura de uma mão, e lhes fará uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fará uma moldura na mesa. Fará de quê? Ouro. Irmão, isso aqui nos mostra que Deus, Ele só quer coisa boa. E tem hora que nós mendigamos para Deus. Nós mendigamos para Deus. Ah, mas se eu tirar esse dinheiro aqui para mim dar o dízimo, vai faltar para mim. Existe um Deus do céu que não fica devendo nada para ninguém. Aliás, Ele disse, fazei prova de quem? Fazer prova dele. Fazer prova de mim. Se eu não abrir, o quê? A janela da onde? E derramar uma benção tal que dela vocês vão ter grande abastança. Você que tem ajudado a sustentar a obra de Deus, tem faltado alguma coisa para você? Você tem mendigado? Você tem andado pilho? Não. Porque Deus sustenta. Deus acrescenta. Deus opera. Deus faz milagre. Vamos mais. Uma moldura cerca de 7,62 centímetros, largura de 4 dedos, assim mais ou menos a moldura, corria ao redor da mesa, ou logo abaixo do tampo, como nas mesas modernas, ou no meio das pernas, como aparece na apresentação da arca. Sobre 4 pernas havia argolas de ouro para passar dos varais pelos quais a mesa era carregada. O pão era colocado na mesa, na presença de Jeová. Um pão para cada tribo de Israel. Havia sim um reconhecimento contínuo da pane de Israel, que Jeová vinha o seu pão de cada dia. Um símbolo da comunhão e dependência. Então veja bem, irmãos, aqui no versículo de número 25, já foi lido, da moldura, nessa mesa, era colocado o quê? Era colocado o pão na presença do Senhor. Um pão para cada tribo de Israel. Mostrando que de Deus vem o quê? A nosso sustento, a nossa providência. E esse pão também na mesa vai representar lá na frente. Quem é o pão da vida? Jesus. Na mesa, a comunhão. Na mesa, há pão. Quem não participa da mesa não tem comunhão, irmãos. É igual a ceia. Quem não participa do corpo de Cristo não tem comunhão. Às vezes você prepara, tem 150 pessoas na igreja, às vezes no dia da ceia, 150 pessoas, você prepara mais ou menos 120, 130 copinhos. E ainda sobra, porque às vezes passa. Aí passa um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano. Você está fora da mesa. Você está fora da comunhão.
E Jesus fala, João 6:53. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Ou seja, se não tem vida, ele está o quê? Morto. Por isso que Paulo fala, quando você toma a ceia indignamente, por isso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem, fora os que já morreu. Fora os que já bateram, vamos dizer, as botas. Havia sim um reconhecimento contínuo. De Jeová vinha o sustento das tribos. Pratos grandes como travessas para transportar os pães da forma achatada, recipiente. Antes das taças para o incenso que devia ser colocado sobre o pão, identificando-o como um sacrifício, Levítico 24:7. Levítico 24:7. Isso. E sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão por oferta memorial. Oferta queimada é ao Senhor. Então veja aí, tinha os pratos, igual a ceia aqui que nós temos. Nós temos as bandejas, que colocam o pão, né? Para depois partir o pão e passar para os irmãos. Ali os pães eram colocados, né? Sobre, antes, taças para o incenso que devia ser colocado sobre o pão, identificando-se com o sacrifício, que é o que nós lemos aí, taças ou cálice para o vinho das libações, bacias, jarra, para derramar o vinho nas taças. Os pães eram chamados, né? Os pães eram chamados pães da face, versículo 30, 25 e 30, ali de... Isso. Pode. Olha aí, Deus fala, você vai colocar os pães perante a minha face, continuamente. O que é continuamente, irmãos? Todos os dias. Todos os dias. Lá não tem o versículo de Levítico que fala assim, Levítico 23:6, se não me falha a memória, que fala assim, e o fogo arderá continuamente sobre, e não, então o fogo não pode apagar a nossa vida, e nós precisamos do pão. Precisamos do pão que é Cristo, se alimentar de Cristo. Eu fico pensando, tem muitos irmãos que podiam estar alimentando aqui agora, nessa noite, e não estão alimentando. E quem não alimenta, irmão, qual é a tendência de quem não alimenta? Qual é a tendência de quem não alimenta? Vai enfraquecendo. Se você todo dia levantar, não tomar café, não comer um pão, não almoçar, não jantar, não tomar, o que vai acontecer com você? O seu corpo vai desfalecer, até morrer. Espiritualmente também, muita gente não está alimentando do pão que é Cristo, que é Jesus. E quando a pessoa fica muito sem comer, ele corre o risco de ficar anêmico. O anêmico, que cor que fica? Amarelo. Sem contar que ele corre o risco de dar uma anorexia. Você lembra quando começou a dar uma crise de
anorexia no Brasil, o que as pessoas faziam? Não comia, para ter o corpinho esbelto, e dali a pouco o que acontecia? Morria. Morria. Então, o que tem de crente com anorexia espiritual, irmão, está privando de comer? Não, vou no culto de ensino hoje não, já sei tudo. Eu sei que o pastor vai falar lá. Ah, eu não vou na escola dominical não, porque eu já sei. Ixi, ó, eu sei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Aí você manda ele abrir a Bíblia, abre a Bíblia aí no livro de Sinfonias. Não, que fica. Se você falar assim, abre a Bíblia aí no livro de Santo Antônio, capítulo 14, versículo 16, ele vai caçar. Entendeu? Por quê? Porque não alimenta. Não come. Você lembra quando Jesus, a mulher samaritana teve um encontro com Jesus no poço de Jacó? Jesus falou para ela o quê? Se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Agora eu falo aqui dessa palavra dos pães. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. Não vai ter fome. Porque, você lembra, o povo de Israel comia o maná. E o maná vinha de onde? Do céu. Do céu. Você pensa bem para você ver. Que privilégio, eu fico pensando, que privilégio que teve aquele povo, de comer algo que vinha do céu. E o privilégio maior ainda é nosso, ainda, você sabia? Porque hoje também nós comemos o que vem do céu. Nós comemos o que vem do céu. Irmão, por isso que eu falo, não coma qualquer coisa, não aceite qualquer ensinamento, não aceite qualquer doutrina. Se alguém estiver falando, confere se está na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, sai fora, que está errado, é heresia. Sai fora que é falso profeta. Tem que estar na Bíblia, tem que estar na palavra de Deus aqui, ó. Tem que estar aqui. Para encerrar, de modo que o pão e o vinho que ficava sobre a mesa, ao lado dos pães, com o fruto do trabalho exercido por Israel sobre a mesa da sua herança, era um símbolo do seu trabalho espiritual no reino de Deus, a vinha espiritual do Senhor. Os pães da proposição também lembrava os israelitas de sua dependência de Jeová, do qual vinha sustento diário. Ezequiel 16, 19, Oséias 2 e 8. Então, o povo ia sempre lembrar que o sustento deles vinha de quem? Vinha do Senhor, vinha de Deus, vinha do Senhor. Então, irmão, até aqui, depois... Semana que vem nós vamos estar falando sobre o candelabro. Eu gostaria que você não perdesse. O que é o candelabro? Certo? Até tinha um candelabro na igreja. Irmãos, que Deus abençoe cada um dos irmãos.